Hoje a gente vai fundo nas ideias bem complexas e acho que até revolucionárias do Wilfred Bion sobre a técnica psicanalítica. Vamos usar como base o capítulo 7 de A Being of Intense Darkness. A ideia é tentar entender essa virada que o Bion propôs, né? Como o analista usa propriamente, quase como num sonho, para dar sentido àquilo que o paciente traz de mais bruto. Exato. É uma mudança e tanto. Ele sugeriu sair de uma psicanálise talvez muito focada, sei lá, na lógica, na observação mais textual, que a gente associa ao hemisfério esquerdo, para integrar também o processo intuitivo, emocional, a tal da reverie, né, que estaria mais ligada ao hemisfério direito. Vamos ver como isso funciona na prática? Isso. O Bion deu umas recomendações bem centrais para essa abordagem. Falou em usar senso, mito e paixão. Sim, são os pilares. O senso seria, tipo, a observação sensorial aguçada, né? O mito, aquele pano de fundo inconsciente, arquetípico, e a paixão, a ressonância emocional mesmo do analista com o paciente. Exato, a sintonia fina. E o ponto que talvez mais chame a atenção, abandonar memória, desejo e compreensão prévia. Tipo, cada sessão é a primeira vez, sem aquela ânsia de curar, mas com a intenção de estar ali presente. Essa parte de abandonar memória e desejo, assim, tem ecos em Freud, claro, mas Bion leva isso a um extremo, né? É a condição número 1 para a reverie acontecer, para esse sonho desperto. É o que permite ao analista, de alguma forma, se tornar a experiência emocional do paciente. Pegar essa ressonância inconsciente sem se misturar totalmente, sabe? Entendi. É como na analogia que ele faz da visão noturna. Para ver uma luz fraca no escuro, a gente olha um pouquinho para o lado. É o tal facho de intensa escuridão. Uma percepção indireta, intuitiva. E a interpretação, então, só vale se for sentida de verdade. Uma surpresa para ambos. Faz sentido. Mas como é que o analista junta isso tudo, senso, mito e paixão, ali na hora? Parece que começa com a observação, senso, talvez a identificação do mito, mais lógico, e depois, como acontece esse mergulho na própria subjetividade para achar paixão, a tal ressonância? Olha, é um processo que exige, antes de tudo, muita paciência. Muita tolerância à frustração, ao não saber, né? É preciso aguentar o caos aparente das associações do paciente até que um fato selecionado, como dizia o Poincaré, apareça e organize o campo. Dê um novo sentido. O analista precisa, de certa forma, sonhar a sessão. Usar o que ele chamou de função alfa, que é essa capacidade de transformar as emoções brutas, as sensações, em algo que pode ser pensado. Ah, a função alfa. Isso. Para processar o material que o paciente não consegue digerir sozinho. E isso significa passar pela experiência emocional parecida com a do paciente. Fazer aquele trânsito interno da posição esquizoparanoide e sentir a angústia, a fragmentação. Para a posição depressiva, integrar, sentir a possibilidade de reparar antes de interpretar. Nossa, isso é intenso. É muito intenso. É como viver uma miniatura da crise emocional e da sua resolução. E isso é crucial principalmente com sofrimento muito agudo, tipo em pacientes psicóticos, que têm mais dificuldade de sonhar ou simbolizar. A interpretação só vai ter efeito se o paciente sentir que o analista aguentou essa barra emocional junto. Isso leva a um paradoxo interessante, né? Porque o Bion exige um conhecimento teórico enorme, Édipo, posições PSD da Klein, cisão, identificação projetiva, inveja, tudo isso. Sim, profundo. Mas, ao mesmo tempo, ele pede para a gente suspender a memória e a compreensão na hora H, na escuta. Como é que faz? Esse é o pulo do gato. A chave é que esse conhecimento todo tem que estar mas tão internalizado, tão parte de quem o analista é, que ele possa ser esquecido na hora, deixado de lado. Esquecido entre aspas, né? Claro, entre aspas. Ele funciona como um pano de fundo silencioso, uma ferramenta que está ali, disponível, mas não como um filtro que impede o novo de surgir, entende? Sim. É isso que permite a tal capacidade negativa. Aquela habilidade de ficar na incerteza, no mistério, sem pressa para dar resposta. É essa abertura que abre espaço para a reveria. Nesse ponto, Bion aproxima a psicanálise quase de uma arte, de uma disciplina estética intuitiva, que lida com o indizível. E falando em indizível, isso nos leva direto ao conceito de O, né? Exatamente. O O. Para o Bion, O é a verdade emocional última.
A realidade absoluta. A experiência no estado mais bruto, antes de ser pensada. Algo que a gente nunca alcança diretamente. Uau! E o O, ou o que ele chama de pulsão de verdade, meio que toma o lugar das pulsões de vida e morte de Freud e Klein como a grande força motriz. A tarefa da análise, então, vira facilitar a transformação de O, essa verdade impessoal, não pensada, em K, que é o conhecimento pessoal, digerido, que pode ser assimilado e comunicado. Entendi. De O para K. É uma mudança de foco, sabe? Do mais positivista para o ontológico, fenomenológico. Claro que é um conceito que deu o que falar. Alguns acharam meio místico demais. Imagino. Então, resumindo um pouco essa nossa exploração, o que fica de mais forte das ideias do Bion? Ele nos joga um desafio e tanto. Ser um analista que sabe muito de teoria, mas que, na prática, é radicalmente aberto para o momento. Isso. Alguém que combina intuição, revere, paixão, com observação, senso, mito. Que consegue sonhar a realidade emocional não dita do paciente, o O, e sustentar a turbulência interna, a passagem PS para D. Para, a partir daí, construir um vínculo que seja de verdade, que transforme. Parece que a grande lição é que analisar exige não só saber, mas ser. Ser capaz de sentir e metabolizar a experiência do outro. Perfeito. E isso deixa a gente com uma última provocação, talvez. Se na clínica, para ajudar de verdade, o analista precisa dessa capacidade de se tornar a emoção do outro, de sonhar o que não foi sonhado, o que será que isso diz sobre a empatia, sobre a conexão humana fora do consultório? Quando a gente encontra o sofrimento profundo do outro, aquele que nem tem palavra, como a gente pode realmente estar com essa pessoa, sabe? Sustentar essa presença sem se quebrar ou só dar tapinha nas costas? Fica aí para pensar.